Olá, galerinha! Vamos aprender hoje nesta aula a trabalhar com textos no Canva. Esta será a nossa primeira aula de trabalho com essa ferramenta. Vamos aprender primeiramente a acessá-la, como inserir um texto, editar ele daquela forma mais básica, alterando fonte, tamanho, as diagramações como negrito, itálico, sublinhado, listas de bullets, espaçamento entre linhas, que no caso não veremos totalmente aqui, porque trabalharemos somente com um título, e veremos os outros recursos avançados que vamos estudar ao decorrer das outras aulas sobre a ferramenta de texto. Para acessar as ferramentas de texto no Canva é muito simples, basta na barra lateral você selecionar a opção Texto. No painel que se abre, encontramos algumas opções, onde podemos inserir um título, que veremos como fazer isto nesta aula, inserir um subtítulo, que é o mesmo estilo do título, e inserir um pouquinho de texto, onde trabalhamos com textos em parágrafo, onde podemos utilizar aqui também a edição do espaçamento entre linhas, que veremos um pouquinho mais adiante. Encontramos também aqui alguns tipos de textos, pré-definidos, onde já tem algum efeito especial aplicado ao texto. Não é o caso que veremos agora. Vamos aplicar aqui um título ao nosso trabalho. Para isso, clicamos nesta ferramenta. Veja que aqui temos um título já selecionado, onde vamos digitar normalmente o que desejamos. Vejamos que já temos o nosso texto digitado. Para modificar o tipo de fonte, tamanho, cor e aplicar negrito, itálico e sublinhado, precisamos antes selecionar o texto. Com o texto selecionado, podemos modificar aqui o tipo de fonte. Lembrando que alguns tipos de fonte não estarão disponíveis aqui para mim, porque eu estou utilizando a versão gratuita do Canva. Portanto, as fontes que estão marcadas com esta coroa são somente para a versão Premium do Canva. Vamos utilizar aqui Open Source Semibold. Veja que houve alteração da fonte. Podemos, através deste controle, modificar a dimensão da fonte, o tamanho, ou simplesmente clicando aqui e selecionando um tamanho de fonte na lista que surge, ou digitando o tamanho no campo específico. Veja só como alterei o tamanho da fonte. Selecionamos novamente. Aqui eu posso alterar o tipo da cor da fonte, clicando nesta ferramenta, selecionando as opções pré-existentes, ou escolhendo uma outra customizada nesta gama de cores presente neste quadro. Posso também, deixa eu selecionar novamente aqui a fonte, aplicar o negrito, que já está ativo devido à fonte que eu escolhi, itálico, sublinhado. Aqui posso alternar entre maiúsculas e minúsculas. Aqui não é o caso, mas eu posso modificar o alinhamento do texto em esquerdo, justificado, direito e centralizado. Temos aqui a opção de lista em bullets. Aqui, para a ferramenta de texto em parágrafo, tem a opção de definir o espaçamento entre linhas. Temos também a opção efeitos, onde temos algumas opções de efeitos que podemos aplicar ao texto, e não veremos isso agora, veremos em outra aula, mais detalhadamente cada uma das opções de efeitos existentes. Temos a opção animar, que veremos também mais adiante em outras aulas. Posição, onde podemos definir que o nosso texto ficará à frente de algum outro elemento gráfico presente em nossa arte, ou atrás, ou caso desejemos que ela fique sobreposta a todos os outros elementos gráficos, definimos aqui para o topo, ou caso desejamos que ela fique oculta, para o fundo. Temos aqui opções também de alinhar o texto em relação a outros elementos existentes na arte, como alinhamento em cima, no meio ou embaixo,
à esquerda, ao centro e à direita. Aqui temos algumas outras opções avançadas referentes ao tamanho do texto, na largura, altura e posição em relação à imagem, em X e Y. Temos também aqui uma opção para girar o texto, onde selecionamos este campo e definimos aqui o ângulo de rotação e clicamos em Enter. Veja que temos o texto inclinado na nossa imagem. Esta é a nossa primeira aula sobre texto no Canvas. Uma aula muito simples onde eu apresento todas as opções que temos na ferramenta para posteriormente estudarmos mais a fundo todos esses elementos vistos de forma introdutória nesta aula. Gostou de nosso vídeo? Se inscreva no canal, dê um joinha